boa noite. A Fera de Ambruses. Ambruses era uma cidade bonita e pacata, bem típica e interiorana. Uma mata nativa, preservada, da qual muitos diziam: aqui ninguém entra, pois a fera não deixava. Meu nome é Pedro, e nos mudamos para Ambruses faz uns 2 meses. Por estarmos passando por dificuldades financeiras numa cidade grande, meu pai resolveu aceitar o convite do meu avô. Então, nos mudamos para esse pequeno sítio que ficava bem à borda dessa densa mata de Ambruses. Meu pai trabalha na cidade e eu trabalho num mercadinho próximo do sítio, desses que podemos chamar de uma venda. Aqui vendíamos de tudo, um pouco, desde coisas peculiares até o básico, como arroz, feijão, farinha e etc. Meu patrão, o seu José, era muito boa pessoa e gostava muito do meu trabalho. Sempre dizia que eu era um jovem bastante ativo e dedicado. Enfim, aqui em Ambruses, a vida seguia como em qualquer outra cidade do interior desse imenso Brasil. Eu estava feliz e bem familiarizado com os moradores de Ambruses. Um certo dia, uma das nossas clientes do mercado disse que a fera havia feito mais uma vítima. Fiquei curioso, pois enquanto ela narrava os fatos para o seu José, eu estava com ouvidos bem atentos. Dizia ela: devemos tomar cuidado, pois essa besta fera vai matar muitas pessoas e ninguém faz nada para impedir. Por que a polícia não mata essa criatura? Disse ela com muito medo em sua voz. Assim que ela saiu e deixou aquela sensação ruim no ambiente, até porque tinha mais pessoas no mercado que escutaram também toda aquela história. Naquele mesmo dia, aí por volta das 5 horas da tarde, o seu José, que até então me parecia cético com relação a tal fera, pediu para que fechássemos o mercado mais cedo, dizendo que quando a lua brilhava muito, a criatura parecia se deleitar ainda mais. Naquele dia, tentamos fechar mais cedo. Às vezes, com alguns clientes dentro do mercado, isso não era possível, pois tínhamos que atender todos, e isso dificultava bastante o fechamento. Quando terminamos de atender a todos, a lua já estava bastante alta no céu e bem bonita, pois já passavam das 7 horas, bem longe do horário que o seu José havia dito para fecharmos o mercado. O mercado é bem afastado do nosso pequeno sítio e não tão próximo da cidade. Um tanto isolado, bem próximo à mata de Ambruses. Naquele dia, eu juro que pude ouvir longínquamente um uivo. Parecia um cachorro, eu não sei porquê. Talvez o relato da mulher ainda estava muito presente em minha cabeça. Para me deslocar do sítio ao mercado e do mercado ao sítio, eu usava uma velha bicicleta que meu avô havia me dado de presente. Me despedi então do seu José, que morava ali mesmo, pois lá existia uma casa em cima do mercado, que era bem ampla. Ele me ofereceu estadia por aquela noite. Fique por hoje, a fera está por aí, eu posso sentir. Achei estranho, nunca tinha visto o seu José com tanto medo no seu semblante e com a voz bem trêmula. Eu agradeci e disse: hoje não, quem sabe um outro dia.
Mas mesmo assim eu estava meio tenso, pois eu nunca acreditei nesses boatos. Mas cidade pequena tem suas peculiaridades, e isso agora era bem notório para mim. Meu coração já estava bastante palpitante quando peguei minha bicicleta, que ficava atrás do mercado. Eu costumo sempre amarrar com uma corrente, para no caso de um engraçadinho tentar levá-la. Mania de cidade grande. Agora já passava das 8 horas e de novo eu escuto um uivo. Dessa vez parecia muito perto. Rapidamente montei em minha velha bicicleta. Ainda me lembro do meu avô me dizendo: cuidado com a estrada. Tem muitas pedras. Se correr muito com ela, os pneus podem furar. Foi quando, pedalando com uma frequência incomum, ou seja, mais rápida, escutei gritos. Parecia de uma mulher e vinha de dentro da mata. Parei às margens da pequena estrada que ligava ao nosso sítio. Uns 10 minutos de pedalada. Estava muito escura, na densa mata, mas pude ouvir alguns grunhidos. Parecia mais um cão rosnando. Meu coração naquele momento parecia querer saltar pela minha boca. Depois, mais um grito de uma mulher, que parecia bem apavorada. Em seguida, um silêncio mórbido tomou conta do lugar, e eu estava ali, estático, paralisado, coração batendo, muito rápido, sem saber o que fazer. Com a mata muito densa, não tinha como entrar com a velha bicicleta. E não sei de onde veio tanta coragem, mas deixei a bicicleta e entrei por uma trilha bem fechada. Caminhando com muita dificuldade entre os galhos e espinhos e ao mesmo tempo com muito medo, o coração parecia explodir no meu peito, querendo sair pela boca. Baixinho, eu rezava um Pai Nosso para que afastasse todo o mal que existisse naquele local. Mas que mal, nem sei o que estou fazendo aqui. Talvez a curiosidade fosse maior que o meu medo, ou sei lá, apenas pensei no desespero e nos gritos de uma mulher numa calada da noite. Aos poucos, no meio dos juncos, entre árvores, deu para perceber que a lua brilhava bastante. Me lembrei das palavras do seu José naquele momento, e agora o medo me dominava por completo. Quando, de repente, a uma distância de uns 100 metros, eu vejo um grande vulto negro com uma silhueta estranha. Meu coração já estava saindo pela boca. Me agachei e ali fiquei paralisado. Aquela sombra saiu meio que entre algumas pequenas árvores. Meu Deus, parecia um cachorro gigante, sei lá. A tensão era muito grande. Aquela criatura parecia farejar em volta, levantando aquele seu focinho medonho, e em seguida soltou um uivo macabro. Parecia o próprio demônio saindo das profundezas do inferno, com garras ferozes e uma boca muito grande. Naquele momento, somente me abaixei, pedi a Deus para que a tal criatura não me visse. Aquilo só poderia ser um lobisomem, e dos grandes. Em toda a minha vida, nunca tinha imaginado ver tamanha aberração. Em seus dentes parecia brotar um líquido que pingava em abundância. Parecia ser sangue. Ainda deitado e pedindo a Deus para que aquela criatura se fosse, comecei a rezar, agora com muito fervor. A fera então virou-se para o lado mais denso da mata e se foi com passadas rápidas, sumindo mata dentro. Depois de uns minutos, a espreitar, esperando talvez pelo medo, ou talvez para ver se aquela besta de fato não aparecesse mais por ali. Criei coragem e avancei um pouco mais na mata. Já devia ser próximo da meia-noite. Não conseguia ouvir mais nada, a não ser alguns grilos sibilando e nenhum sinal de vida. Agora dava para entender por que ninguém se atrevia a entrar naquela mata, pois parecia o próprio covil da fera de Ambrose. Mais alguns metros
Próximo de onde a fera estava, me deparei com uma cena dessas de filme de horror. O corpo de uma mulher totalmente destroçado. Porém, seu rosto estava intacto. Era muito bonita. Aparentava ter uns 20 anos. Naquele momento, eu me perguntava quantos segredos aquela cidade escondia e por que uma fera mataria uma mulher tão bela e pouparia o seu belo rosto. Atônito e muito assustado, consegui voltar à bicicleta. Já era tarde quando cheguei no mercado para avisar o seu José sobre o corpo daquela mulher. Estranhamente, ele não se encontrava mais por ali. Bati desesperadamente no local e nada. Já passava da 1 hora da manhã. Quando cheguei a um posto da polícia, avisei um oficial de plantão que estava sozinho naquele momento. A princípio, ele não acreditou na minha história. Eu não me surpreendi, afinal, quem em sã consciência acreditaria em lobisomens? Ele apenas me disse: vá para sua casa e fique lá. Não saia da cidade. Ao amanhecer, buscaremos o seu depoimento. Já passaram-se alguns meses desde o ocorrido. Estive na delegacia umas 3 vezes e ninguém me diz nada. Apenas que aquela jovem havia sido morta por cachorros selvagens. Eu, meio incrédulo, diante de toda essa falta de sensibilidade deles, apenas me pergunto: por quê? Por que eles sempre fecham os olhos para os fatos? Será o medo do desconhecido ou a pura descrença do sobrenatural? Entrei em depressão profunda. Seu José, meu patrão, havia desaparecido. Estranhei tudo isso, até porque foi ele quem me disse sobre a lua naquele mesmo dia. Como eu disse, Ambrosis tem suas peculiaridades.